Queridos amigos, senhoras e senhores, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos retornando para mais um programa, Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita e o Evangelho de Jesus. Que possamos nessa noite angariar todos os elementos necessários para o nosso burilamento, para o nosso crescimento interior, de sorte que o aprendizado doutrinário espírita possa abrir os portais do nosso entendimento, da imortalidade da alma e com isso conseguirmos entender efetivamente qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade nesse instante da nossa evolução espiritual. Portanto, que possamos todos, nesse momento, dar as mãos nessa ambiência de igualdade, de liberdade e de fraternidade. E juntos, vamos construir o pensamento, vamos nos sintonizar com os benfeitores espirituais que nos tutelam. Ismael, o benfeitor espiritual do Brasil, a todos aqueles que coordenam todo esse movimento de divulgação, que parte desse fulcro irradiador do coração do mundo, da pátria do Evangelho, que é o Brasil. E que especificamente nessa noite possamos nos sintonizar com aquele que foi o grande escolhido por Jesus, o apóstolo dos novos tempos, o precursor dos novos ideais, Allan Kardec, para que todo o projeto que é sustentado por esta falange luz, encontre em nós ressonâncias producentes e assim possamos nos espiritualizar cada vez mais na direção do porvir que nos aguarda. Gostaríamos de iniciar abraçando a todos, os nossos irmãos da FEAC Minas, todos que estaremos, então, participando desse conclave. E a você, querido amigo, que amanhã irá acessar esse áudio da sua casa, escutando no seu computador, nos seus equipamentos. Você, dona de casa, que vai ouvir o áudio, fazendo o almoço para sustentar toda a família. Enfim, todos que estaremos, de alguma forma, aproveitando desse ensejo, possamos nós estarmos envolvidos no amplexo sacrossanto do amor de Jesus. Queridos amigos, com muita alegria, nós estaremos hoje, nesse programa, Os Princípios Básicos da Doutrina, trabalhando com a Revista Espírita de Allan Kardec, do ano de 1858, especificamente no tema Problemas Morais. O assunto versará sobre o suicídio. Serão perguntas dirigidas ao espírito de São Luís, que foi efetivamente endereçadas por Allan Kardec, através desse médium que Allan Kardec preferiu trabalhar no anonimato com ele. Um médium psicofônico e vidente. E esta sessão ocorreu no dia 12 de outubro de 1858, exatamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita fundado aqui no planeta Terra. E assim foi endereçada a primeira questão ao Espírito São Luís, que eu convido vocês a nos acompanhar mentalmente e aqueles que têm o recurso da leitura em casa, possamos juntos estudar. E eu peço que enderecem as suas perguntas à participação, para que o trabalho se faça bastante interessante e eficiente, dentro das nossas limitações. Pergunta primeira: por que motivo o homem que tem a firme intenção de se matar revoltar-se-ia contra a ideia de ser morto por um outro e defender-se-ia contra os ataques, no mesmo instante em que vai cumprir o seu desígnio? Resposta do Espírito São Luís: porque o homem tem sempre medo da morte. Quando se suicida,
está superexcitado, com a cabeça transtornada, e realiza esse ato sem coragem, nem medo, e por assim dizer, sem ter conhecimento do que faz. Ao passo que, se lhe fosse dado raciocinar, não veríamos tantos suicídios. O instinto do homem o leva a defender a própria vida, e durante o tempo em que decorre entre o momento em que o seu semelhante se aproxima para o matar e o momento em que o ato é cometido, tem ele sempre um movimento de repulsa instintiva da morte. E este o leva a repelir esse fantasma, só apavorante para um espírito culposo. O homem que se suicida não experimenta tal sentimento porque se acha cercado de espíritos que o impelem, que o ajudam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo, isto é, dos pais, daqueles que o amam e de uma outra existência. Nesse momento, o homem é todo egoísmo. Aqui nós temos elementos importantes para iniciarmos a nossa conversa da noite. Num primeiro instante da resposta, o Espírito Luís, benfeitor de França, vem dizer que o homem tem sempre medo da morte. Isso nos remonta até a análise do instinto de conservação que é acionado. O medo da morte tem a ver, obviamente, com a sua condição de ignorar o que está por vir, mas também uma sensação muito contundente em que turba o ser naquele instante singular da sua jornada. Porque o instinto de conservação que se manifesta dentro da dimensão do seu próprio psiquismo, da sua mente, nos patamares mais profundos, que visam a manutenção da vida. Por isso, por mais que o indivíduo se arvore nos planos desafiadores da coragem para cometer o autocídio, os entendidos do além vêm nos mostrar que no ato em si o espírito já se arrepende, porque é acionado todo um processo de prevenção, de manutenção da própria vida, o que causa para o ser um temor indescritível. E aqui nós precisamos de exaltar o ingrediente das próprias manifestações da culpa que se projetam num átimo de tempo. Por isso que a palavra medo, ela precisa de ser discutida com profundidade, para que a gente possa compreender, para que a gente possa sentir um pouco desse instante que é que promove uma grande dificuldade para aquele que está vivendo a experiência. Quando se suicida, diz São Luís, o espírito está superexcitado, com a cabeça transtornada, e realiza esse ato sem coragem nem medo. É o que a gente disse. E por assim dizer, sem acabar ter conhecimento do que faz. Poderíamos dizer que é um surto, que é um transe, que é um instante que escapa à razão.
Ao passo que, se lhe fosse dado raciocinar, não veríamos tantos suicídios. Por mais que o indivíduo possa premeditar, por mais que ele possa calcular, mas aqui São Luís vai dizer do instante em si. O instinto do homem o leva a defender a própria vida. E durante o tempo em que decorre entre o momento em que o seu semelhante se aproxima para o matar e o momento em que o ato é cometido, tem ele sempre um movimento de repulsa instintiva da morte. E este o leva a repelir esse fantasma, só apavorante para um espírito culposo. Então, aqui está fazendo um paralelo entre o instante do suicídio e aquela circunstância de um ser que estará se aproximando para assassiná-lo. Ele viveria uma dupla situação. Se manifestaria sentimentos, sensações das mais variadas. O que vai caracterizando para nós a própria importância da vida. E como nós, ao atingir um plano, uma situação tão complexa, o ser, ao chegar nesse instante, ele efetivamente foi como que trabalhando, se enfraquecendo, se obsedando, se envolvendo em frequências espirituais de baixas repercussões, e que acaba que no ato em si o coloca dentro de um plano de extremos sofrimentos, o que vai inclusive redundar em consequências danosas. Na pergunta de número 2, foi assim endereçada para Luís: aquele que, desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se e deseja que sua morte sirva para alguma coisa, será culpado se a buscar no campo de batalha, defendendo o seu país? Resposta: sempre. O homem deve seguir o impulso que lhes é dado. Seja qual for a vida que eleve, é sempre assistido por espíritos que o conduzem e o dirigem, malgrado seu. Ora, procurar agir contra os seus conselhos é um crime, pois que aqueles aí estão para nos dirigir. E quando queremos agir por nós mesmos, esses bons espíritos estão prontos a ajudar-nos. Entretanto, se o homem, arrastado por seu próprio espírito, quer deixar a vida, é abandonado. Mais tarde reconhece que terá de recomeçar uma outra existência. Para elevar-se, deve o homem ser provado. Parar a sua ação por um entrave em que seu livre-arbítrio seria ir contra Deus, e nesse caso, as provas tornar-se-iam inúteis porque os espíritos não cometeriam faltas. O espírito foi criado simples e ignorante. Então, para chegar às esferas felizes é necessário elevar-se em ciência e em sabedoria. E é somente na adversidade que adquire um coração elevado e melhor. Compreende a grandeza de Deus. Que resposta importante para nós. Devemos sempre valorizar, ouvir, nos inspirar pelas forças do bem que procuram promover a vida, o crescimento, a evolução, que nos induzem a qualificar as nossas ações, para que repercutem na elevação dos nossos sentimentos mais nobres.
estaremos sempre, independente da vida que se leva, assistido por esses benfeitores que representam o mais alto. O anjo guardião, o guia espiritual, que no silêncio das suas ações promovem belos conselhos e procuram nos afastar do mau caminho. Aqui Luís, o benfeitor, vem dizer que é um crime aqueles que queremos agir por nós mesmos, nos afastando dos bons. E, obviamente, por consequência, quando fechamos o ouvido para as grandes indicativas, os benfeitores, não tendo o que fazer, acabam por se afastarem, entristecidos, mas naquela condição de educadores que precisam aguardar que o aluno que quer fugir da escola retorne um dia, dentro das necessidades e muitas vezes com adversidades muito maiores. Nós costumamos dizer que ao abandonar as responsabilidades, estaremos adiando-as e teremos que recomeçar em outras experiências, quiçá em outras existências. Não precisa de ir longe. Eu costumo dizer que grandes dos males que nos visitam na atual existência, eles acabam como que nos indicando qual foi as nossas escolhas do passado. E nós, dentro de uma ambiência espiritista, cristã, quando estamos aqui reunidos em torno da codificação espírita, seja no centro espírita, você que está no seu lar nesse momento, acompanhando os nossos estudos, se preparando para a tarefa do dia a dia que nos aguarda amanhã, ou mesmo procurando sintonia com os educadores do mundo espiritual, com esse amigo que está do seu lado, que vela por ti, que acompanha os teus passos no anonimato da bondade e da benevolência. Nós que estamos em busca de atender à sede do saber, precisamos, acima de tudo, nesse momento, observar que a vida está nos provando, através das dificuldades, para que nós possamos nos reajustar. E muitos de nós, queridos irmãos, que hoje em Espiritismo, por exemplo, versamos na leira da mediunidade, em busca dos reajustes psíquicos, muitos de nós já cometemos atrocidades, já nos acompliciamos com o mal, já nos veiculamos nos planos da insensatez, e hoje estamos aqui pedindo ajuda, orientação, procurando o passe, as terapêuticas magnéticas do amor, sob pressão espiritual, envolvidos por frentes das mais variadas de pressões que nós percebemos claramente está enxameando a nossa vida psíquica. Precisamos de verificar, meus irmãos, que nós estamos sendo abençoados pelo convite ao apostolado com Jesus, pois sem abraçar a causa do bem, nós não conseguiremos nos ajustar dentro do contexto da própria verificação que a vida nos concede, atuando na horizontal do mundo, atendendo às nossas responsabilidades no âmbito familiar, profissional, social, porque ontem poderemos até ter tirado a nossa própria oportunidade de viver, de vibrar, de amar, de lutar pela vitória do bem. Nós estamos recebendo
a participação de vários companheiros, eu gostaria de abraçá-los, que endereçam suas participações. Que pena que o nosso tempo é muito corrido, mas gostaríamos apenas de citar aqui uma observação do nosso amigo Arnaldo Ramos, da cidade de Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, e que eu tive a informação que está em Belo Horizonte e amanhã estará conosco na FIAC Minas. Arnaldo, seja bem-vindo no mais belo horizonte, nessas terras irrigadas das Minas Gerais. Arnaldo diz assim: o espírito foi criado simples e ignorante. Para chegar às esferas felizes é preciso, pois, que progrida, eleve-se em ciência e sabedoria, não sendo senão na adversidade que adquire um coração elevado e melhor e compreende a grandeza de Deus. O Arnaldo está colocando aí para vocês no chat e nós fizemos questão de ler, porque é um trecho exatamente desta resposta dada por São Luís. Ou seja, estamos aqui para nos elevar em ciência e em moralidade. E, acima de tudo, em nos elevando, vamos, portanto, ajustando o nosso psiquismo. Vamos equilibrando as nossas energias. Vamos caminhando dentro dos planos que vão nos elevar nos páramos da paz. Gostaria de abraçar ao Denis também, que endereça sua participação, nosso amigo que é de Aracaju, Sergipe, ao nosso companheiro Amauri, que está nos visitando, a Caroline, o Simplício, o Denis, Negrão. Gostaria de endereçar um grande abraço, um abraço da gratidão e da fraternidade à nossa irmã Cláudia, da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, ao nosso irmão Márcio, coordenador da Rádio Nova Fraternidade, que possamos em breve estar com vocês aí, mas também convido-os a vir a Belo Horizonte, para que a gente possa nos intercambiar nessa mesa sagrada que se chama Evangelho, à luz da doutrina espírita. Portanto, queridos irmãos, para dar mais uma pincelada nessa questão, sendo nós, espíritos, criados simples e ignorantes, possamos então qualificar o nosso saber, o nosso sentimento para operar com mais ajuste nos planos do livre-arbítrio, a liberdade. E para chegar nesse patamar, primeiro é necessário disciplina, 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 porque buscar liberdade sem atender o dever, na realidade, é querer passear pela vida. E nós não estamos aqui para isto. O compromisso de Minas, falava o nosso político Tancredo Neves, em vários dos seus discursos. O compromisso de Minas é com a liberdade. Mas o compromisso de Minas, nós como estudiosos deste grande movimento da Inconfidência, que foi elencada por inconfidentes, espíritos necessitados de ajustes íntimos, mas que deram grandes lições para a história do nosso querido Brasil, o compromisso nosso também é com a igualdade. E para atingir liberdade precisamos de entender que estamos no mesmo patamar, nós estamos todos no mesmo barco, embora cada um exercendo funções diferenciadas. Porque, ajustando a igualdade e a liberdade, com certeza iremos vibrar nesta grande dinâmica chamada fraternidade. Não é mesmo? Então, agora vamos passar para a questão de número 3, onde Kardec formulou assim ao espírito de São Luís. Um dos assistentes observou que notava uma contradição entre estas últimas palavras de São Luís e as precedentes, quando disse que o homem pode ser arrastado ao suicídio pelos espíritos que a isto o excitam. Nesse caso, cederia a um impulso estranho?
Cederia este a um impulso estranho? Vamos observar a resposta para que eu possa, daqui a pouco, atender uma questão que chegou para nós, do nosso irmão Amauri Soares. Eu peço um pouquinho de paciência, Amauri. Resposta de São Luís. Não existe contradição. Quando disse que o homem impelido ao suicídio era cercado de espíritos que a isto o solicitavam, não me referia aos bons espíritos, que fazem todo o esforço para o evitar. Isto deveria estar subentendido. Sabemos todos que temos um anjo da guarda, ou, se preferis, um guia familiar. Ora, o homem tem o seu livre-arbítrio. Se a despeito dos bons conselhos que lhe são dados, persevera nesta ideia criminosa, ele a realiza, no que é ajudado pelos espíritos levianos e impuros, que o cercam e que se sentem felizes por ver que ao homem, ou espírito encarnado, também falta a coragem para seguir os conselhos de seu guia, por vezes de espíritos de parentes mortos que o rodeiam, sobretudo em circunstâncias semelhantes. Meus amigos, observemos. Aqui está fazendo uma conexão com a questão anterior, mas não vamos fazer comparações, porque o próprio texto anterior, comentado de uma forma ligeira, tentamos ser claros, mas aqui abre para nós outros painéis. Primeiro, Luís diz assim: quando disse que o homem impelido ao suicídio era cercado de espíritos que a isto solicitavam, não me referia aos bons espíritos. Todos nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas, não é mesmo? Todos nós. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginar de ordinário que são eles que vos dirigem. Resposta a Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Voltando. Todos nós estamos nos intercambiando com o mundo espiritual mais do que imaginamos. Quando o Espírito da Verdade vem dizer para Kardec que são muitas vezes eles que nos dirigem, porque nós muitas vezes nos tornamos, vamos dizer assim, sujeitos passivos às influências, que muitas vezes julgamos ser ideias que brotam da nossa intimidade. O desconhecer, o não ser palpável, claro, manifesto o mundo espiritual, nos coloca numa condição extremamente importante. Aprender a discernir entre o que é o mal e o que é o bem. Em determinados momentos, nós somos muito mais envolvidos, levados, induzidos, do que nos colocando naquela posição de gerentes do nosso próprio destino. Por isso é que em determinados momentos vivemos alguns conflitos. Puxa vida, eu não queria fazer, mas acabei fazendo. Alguns definem, uma força avassaladora atuou dentro de mim. O religioso vai chegar até a afirmar que foi o próprio demônio. Ou quando uma atitude bendita, podemos receber algumas explicações religiosas com as quais o Espírito Santo nos moveu. Os amigos espirituais nos conduziram. Alguns falam, nos intuíram ou nos inspiraram. Alguns, na condição de entendimento,
a minha mão foi levada, o meu coração foi guiado. Brotou dentro de mim uma inspiração de um valor extraordinário. E continuamos ainda, após o envolvimento, o contexto, a atitude, voltarmos àquela condição de permanecer na ignorância, ou seja, não procurar entender na realidade o fenômeno. Mas o fenômeno não deixa de existir porque nós desconhecemos. Diga-se de passagem, quanto mais desconhecer, mais ele se faz contundente. Quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, o fenômeno vai se tornando cada vez mais sutil. O que eu quero dizer com isso? As forças trevosas, negativas, que antes encontravam ressonância na instintividade do ser, quando nos vinculamos na algema, quando nos aprisionamos nos equívocos terra-terra, na vida mundana, na movimentação das emoções avassaladoras, nos cipós da paixão, no desfiladeiro da ilusão, a presença espiritual negativa se faz tão contundente que ela pode obsedar. E para falar em obsessão, nós precisamos de relembrar do Livro dos Médiuns, quando Kardec vai nos explicar. Ele vai definir o que é a obsessão. Rapidamente podemos lembrar com as nossas palavras que obsessão é uma ideia, é uma influência contumaz, perseverante, incisiva de uma mente sobre a outra, não é mesmo? Então, obsessão é aquilo que faz com que muitas vezes o indivíduo atue, opere, realize por ideias fixas, por verdadeiros chips que são instalados no psiquismo dos indivíduos, conforme descrição de alguns autores espirituais abalizados. Ou seja, aquela ideia que bate, como um ferro que a gente bate na bigorna. Vocês já bateram um ferro na bigorna? Lá no interior, antigamente a gente fazia muito. O barulho, ele vai se ecoando, ele vai se replicando em ondas que incomodam profundamente. É a caracterização da obsessão. E, portanto, se estamos sujeitos, por escolhas, por afinidades, por sintonia, a estas dimensões operacionais do que versam no mundo espiritual, estabelece, portanto, vamos dizer assim, verdadeiras relações, verdadeiros vínculos que se estabelecem e que depois é complexo você, vamos dizer assim, desatar. Quando o espírito vai se libertando pelo conhecimento e pela busca da sua transformação, ele vai como que buscando sintonias com o mundo espiritual elevado, com seu guia, com seu anjo da guarda, como queira, que atua de uma forma diferente. Benfeitor espiritual, ele está do nosso lado, conforme afirmamos há alguns minutos atrás, para nos aconselhar, para nos inspirar, para nos afagar no momento de dor, para enxugar as nossas lágrimas no instante da tristeza, para preencher um pouco a nossa intimidade quando estamos combalidos pela traição, pelo abandono, pela pedrada, pelo apupo, pelo despeito, pela inveja, pelo ciúme. São os mortos, conforme a própria questão vem dizer. Parentes, amigos, almas que nos querem bem, que nesses momentos se aproximam, mas com o intuito de nos robustecer, de fortalecer a nossa fé, de animar a nossa esperança e, inclusive, conforme ensina Allan Kardec, nos impulsionar a caridade. Fé, esperança e caridade. Eis a trilogia bendita.
Porque quando depressivos, quando doentes, angustiados, amargurados, quando desanimados, sem forças, meus amigos, não existe remédio melhor do que a prática do bem, a prática da caridade. Reencontrarmos com o Pai, intercambiar com Jesus o Cristo, com os amigos espirituais, porque no trabalho é que nós vamos encontrando o sentido da vida. É através da realização que nós ocupamos a mente, porque a gente aprendeu aqui no interior de Minas que a mente, quando vazia, é território sagrado do diabo, é repasto da treva. Então a própria ociosidade, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, a partir das questões de número 915 em diante, não é? Principalmente 943, no tópico desgosto da vida e suicídio, que a ociosidade é um tipo de suicídio. Porque quando nós permitimos que a mente se esvazie, nós não vamos encontrar sentido na vida, e isso não vai promover a seiva que vai definindo frutificação, semeadura, alimentação, fortalecimento, enfim. Só que no intercâmbio com o mundo superior, a cada instante o processo se faz mais sutil, porque o mundo espiritual que nos aguarda dentro da operação do bem, ele não invade, ele não tira do aprendiz a oportunidade de escolher, e muito menos de realizar. Por isso os espíritos inspiram e se afastam, eles ensinam e têm que partir. Não foi o que Jesus definiu com os discípulos? Por exemplo, na ceia, e eu vou me situar na Santa Ceia, no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele vai falar do Consolador prometido. Primeiro versículo nos vem à mente: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. Aí mais adiante ele vai nos contar aquela bela história e definir que era necessário que ele partisse. Ele tinha que ir embora, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. E o Consolador é aquele que vem em nome dele, relembrar tudo que ele ensinou. Por isso é que o papel da doutrina espírita é resgatar o Evangelho, querendo ou não alguns seguidores de espiritismo, que são pertinentes, perseverantes em definir que doutrina espírita não tem nada a ver com o Evangelho. Mas no tempo certo nós vamos chegar lá. Porque doutrina espírita é para abrir o entendimento para que o sentimento avance. E Evangelho aqui, quem não quiser estudar o Evangelho não tem problema. Mas o Evangelho que nós estamos referindo é o casamento com a vida. É o compromissar com a realização, com a operação, que se dá no dia a dia. Por isso é que Moisés, o maior legislador, escreveu para nós que é necessário que o varão deixe sua casa e se une a uma companheira, para que haja um só corpo, uma só carne, e que haja frutificação. O varão aqui é razão e sentimento, tá, gente? Esquecem marido e mulher, para mim não entrar nos detalhes que são tão pequenos daqueles dois, não é? Vamos falar aqui da razão e do sentimento que precisam de casar-se, precisam de se consorciar para operar no dia a dia, definindo a própria dinâmica das realizações, das conquistas de virtude, de experiências. Enfim, sem caminhar distantes do foco principal, nós queremos dizer que, quando envolvidos nas teias das trevas, o processo se dá porque o ser se desvitaliza por estar desconectado com a videira,
que são os projetos, as realizações, os compromissos espirituais que nós abraçamos antes de reencarnar. Estas questões a gente aprende, esses detalhes, essas nuances. Eu convido vocês a estudarem o Livro dos Espíritos no tópico Desgosto da Vida, na parte Penas e Gozos Terrenos, questão 943 em diante. Suicídio. Quando nós perdemos, nos desvinculamos do propósito que assumimos perante o Senhor. Porque antes de reencarnar, nós abraçamos um grande projeto. E o que acontece na Terra é que os desafios visam bater na nossa intimidade para que nós possamos provar para nós mesmos que continuamos conectados com a fonte irrigadora de todo o universo. Portanto, queridos amigos, os anjos guardiões, os espíritos guias, eles estarão o tempo todo do nosso lado, como agora na sua casa. Eles estão te abraçando. Eles estão te envolvendo. E isso que nós estamos falando, nós não estamos promovendo nenhum movimento místico. E não estamos sendo irreverentes. Nós estamos falando apoiados no que ensina Allan Kardec. Os benfeitores espirituais estão do seu lado agora, na expectativa que todos nós possamos ouvi-los, nos curvarmos à sabedoria daqueles que já passaram pelo sendal que nós estamos, graças a Deus, vivendo. E eles é que nos afirmam: tenha bom ânimo, meu filho, tenha paciência, tudo passa, tudo se renova na terra, o que vem do céu é que permanece. E o que está vindo do céu para nós, a não ser estímulo e amor, verdade e trabalho? É o que está batendo na tua porta agora. Ou seja, este testemunho, esse desafio que está nas suas mãos, eles representam uma grande lição de vida que precisa de ser abraçada com carinho e devoção, com responsabilidade para a realização. É isso que nós precisamos de entender. Agora, todo movimento que desestimula, todo movimento que vem de encontro ao aprimoramento, ele representa a treva, a dificuldade que existe dentro de nós mesmos. E que se parte a influência do mundo espiritual inferior, é porque eles encontram plugs, tomadas, para conectar os aparelhos que vão tentar obstaculizar as nossas construções em foro de imortalidade. Costuma ser um simples telefonema, costuma ser um convite, costuma ser um pneu que furou, costuma ser uma circunstância, em tese, despretensiosa, sem valor nenhum, e que, na realidade, batem na nossa porta exatamente para verificar se nós estamos realmente dispostos a seguir Jesus. Porque a tarefa do Evangelho, conforme o próprio Cristo definiu para os discípulos, ela entra doce na boca, porque ela fala de amor, ela fala de esperança. Mas a partir do momento que ela vai entrando, que ela vai penetrando nas entranhas do nosso coração, essa proposta vai como que ela vai como que abrindo, ela vai como que rasgando, ela vai como que fazendo uma grande cirurgia na nossa intimidade, e que
O preço é alto, porque dói em alguns momentos. Em outros, ela nos expõe para nós mesmos. Ela nos coloca no tribunal da nossa consciência e em determinados momentos diz assim: mas há quanto tempo eu já sabia disso? O Evangelho é uma proposta que desce como um fel nas entranhas. Como afirmou Paulo, para os gentios, a pregação do Cristo é sinônimo de loucura. Para muitos que não ainda perpassaram pela oportunidade do intercâmbio com o mundo espiritual verdadeiro, isso é tarefa de fanáticos. E se nós formos parar para ouvir, permitir que entre em nós, na nossa intimidade, as notas da crueldade, da indiferença, da rebeldia, estaremos novamente alimentando dentro de nós mesmos o próprio orgulho e o egoísmo. E esse ato pode ser já tratado como criminoso. Por quê? A espiritualidade vem definir que o suicídio é o maior crime que o ser pode cometer. É muito maior do que assassinar. Porque para você tirar a reencarnação de alguém, você pode até ter muitas justificativas. Mas para tirar a própria vida, além de justificativa, você estará agredindo a estrutura mais aprimorada, o tesouro mais valioso que Deus dispôs nesse universo bendito. O tesouro sagrado do seu próprio coração, do meu. Por isso é que Jesus define que o único pecado que não pode ser perdoado é pecar contra o Espírito Santo, que antigamente, durante milênios, acreditávamos que era o simbolismo das blasfêmias, o se voltar contra a igreja, contra o sacerdócio, destruir templos. E na realidade o assunto é de mais profundidade ainda, porque ele está falando, o Senhor da vida, que todas as vezes que nós implementamos ações que vão de encontro ao que a consciência está dizendo, o contrário, nós estaremos adulterando, rasgando o maior compromisso assinado por nós diante de Deus. O casamento com a vida. Por isso, nós nos entristecemos quando vamos nos deparando com as estatísticas que configuram um aumento substancioso deste índice do suicídio no planeta. E nós, fazendo um paralelo, sem adentrar nesse processo sociológico que não é a nossa matéria, nós estaremos naturalmente nos deparando que quanto maior o número de suicídio, a proporção do materialismo estará respaldando o crescimento deste ato tão triste na escola da própria vida. O consumismo, a indiferença, o individualismo, a falta de fé, de religiosidade, isso tudo vai respaldando esse absurdo. Porque só comete suicídio quem realmente não ama.
embora alguns o façam por decepções amorosas, que é um grande contrassenso. Só comete suicídio quem valoriza mais os prazeres, alimenta a sexolatria, as dificuldades, as emoções. Nós tivemos hoje, em pesquisa rápida, diante de um índice que nos deixou a pensar. 44% da população da Holanda são pessoas que não têm religião. Pesquisem, amigos, qual é o índice de suicídio na Holanda. Nós gostaríamos de falar para vocês da importância do Evangelho nos tempos atuais. Porque só através do Evangelho nós estaremos efetivamente, claramente sendo convidados para compreender e viver o que o Espírito tem muito a aprender. Amar. Eis o ensinamento que Jesus nos deixou. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este movimento tem a ver com a própria instintividade da vida. Mas mais à frente ele disse, mas existe um amor maior que ele apresentou para os discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aprendamos com ele. Nesse momento que estamos caminhando para as considerações finais do nosso programa dos princípios básicos da doutrina e do Evangelho, nós recebemos uma pergunta vinda das terras abençoadas de Maceió, aonde a nossa companheira Cláudia endereça, atendendo aos ouvintes, com a seguinte indagação. A vida estritamente na materialidade é a responsável por tantos suicídios? Minha irmã, busco na memória um ensinamento de Emmanuel para o seu aprendiz, a sua alma querida, sua alma filha, se eu posso assim dizer, Chico Xavier. Relembrando os tempos da família Lentulus, lá na época de Jesus, conforme a descrição do livro há 2000 anos. Que uma das coisas mais tristes na vida é a do homem sem fé. É a do homem que mergulha no cipoal da materialidade. Porque ele é como se fosse um barco à deriva, num mar revoltoso, num mar bravio, de ondas violentas. O que vai acontecer dessa embarcação? Só Deus pode mensurar. Um homem sem fé é um homem sem possibilidades de ver, de sentir além do horizonte. E como falou Roberto e Erasmo, para o homem que tem fé, ele pode cantar. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. E tendo essa visão, a importância do perdão se agiganta. As notas de esperança quanto ao que vai vir depois da desencarnação se tornam soberanas. O contato com os benfeitores, com os amigos que já estão no mundo espiritual, se faz presente, se faz contundente. Diante do obstáculo do problema, a confiança que a solução vai vir é alentadora. O convívio com o companheiro define para nós sempre o movimento de que as coisas vão melhorar. Agora, o homem que pensa apenas olhando para o próprio umbigo,
num circuito fechado de egoísmo, ele mantém-se com a cabeça baixa, espiritualmente, por mais que seja altivo, que se apresente arrogante, ele no fundo, se movimenta dentro de um circuito fechado onde as cordas, a vida vão apertando os laços para que um dia ele possa se despertar, observando que sempre existe uma outra versão, uma outra possibilidade. E a notícia verdadeira, ela vem de Deus. Porque não existe lógica na vida, não existe sentido na vida sem a presença de Deus. O nosso Jair Madeira está trazendo uma questão no chat que eu peço vênia para ler para vocês. Uma vez uma criança perguntou para o pai o que era fé. O pai falou: meu filho, em um vilarejo muito seco, a população resolveu orar na praça pela chuva, mas somente um menino levou um guarda-chuva. Isto é fé. A Shanri, nossa coordenadora, define simples e linda simbologia, Jair. Muito obrigado. E endereçando um abraço para todos que se encontram nesse momento na Rede Amigo Espírita, que estamos nos eternizando a nossa amizade através da frequência da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, dos amigos da Rádio Fraternidade de Uberlândia. Nós gostaríamos de pedir a permissão de encaminhar o final do nosso trabalho, trazendo um benfeitor do coração de todos nós que somos espíritas. Uma alma que se dedicou para que a mensagem de Allan Kardec pudesse ecoar no coração das crianças, dos jovens, que somos nós hoje, em busca de ajuste, em busca de vivência evangélica. Porque conhecer, por mais que eu julgue que não, nós já conhecemos o suficiente para promover as mudanças que o Senhor tem nos inspirado. Nos referimos a Eurípides e Barçanufo, através da mediunidade bendita de Francisco Cândido Xavier, através do livro O Espírito da Verdade, a lição 86, intitulada Os Novos Samaritanos. Quem ainda não caiu nos resveladouros do erro? Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas? Tange as fibras do coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e vergasta, ei-los que surgem por toda parte. O doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz, no crepúsculo da existência. A jovem acidentada, cujos olhos empalidecem para não mais fitarem o azul do céu. O moço que ostenta a saúde a brincar-lhe no corpo e a irreflexão a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. A mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filho amado enfermo, desfalecente e já sem forças para chorar. O homem de passo errante
que se estira de cansaço sobre passeios e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. O cultivador do solo, preso a dores antigas, e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta. A dama elegante e bela, que traz o coração repleto de enganos, sob o colo estrelado de joias. O ébrio de olhar sem brilho e de lábios sem cor, que avança para o sepulcro, cambaleando aos soluços dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. A velhinha encarquilhada que ainda busca comer farrapos de velhos sonhos. O sentenciado infeliz cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sobre as telhas do cárcere. Construindo o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade, na qual já podemos viver felizes, sigamos a Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta, em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de escola. Construamos, querido amigo espírita, o bem sem alarde, no sublime anonimato do amor fraterno. Todos nós espíritas podemos e devemos ser os novos samaritanos em plena vida do agora, dos tempos de renovação, em que Jesus, nesse instante, aguarda testemunhos, espera por perseverança, convida para a itinerância no bem. Este momento que nos congratulamos, que nos intercambiamos, comendo o pão ofertado pelo Senhor e bebendo o cálice dos compromissos, possamos agradecer a divina oportunidade de termos sido envolvidos por estes samaritanos das bênçãos, e que fica aqui como nota de prece a nossa súplica para que o Senhor não nos desampare jamais e que Ele não permita que o prazer do conforto nos vença. Livra-nos, Senhor, de tombar no pó da indiferença. E assim, querido amigo espírita, companheiros da Rádio Fraternidade, Nova Fraternidade, irmãos da sala falando o Espiritismo da Rede Amigo Espírita, em nome da espiritualidade que nos coordena, eu agradeço pela paciência, pela bondade de todos, augurando para todos nós uma noite de paz, um dia de trabalho e uma semana de muito aprendizado. Que Jesus realmente se transforme no timoneiro dos nossos corações. Ele já o é, por bondade, por misericórdia.
mas ele precisa se agigantar na nossa condição de desejar ser ajudado e poder então coparticipar desse trabalho de renovação da humanidade planetária. Tenham todos muita paz. Ave Cristo. Ave, ave, ave Cristo.